Proposta Pedagógica da Educação Infantil Município de Bauru. Fundamentos Teóricos. Parte 1. Páginas 60 a 63. Tendo em vista essas considerações, a pedagogia histórico-crítica indica 2 princípios para orientar a tarefa de seleção de conteúdos de ensino. O primeiro é o critério do clássico Saviani, 2005. O segundo são as esferas não cotidianas da objetivação do gênero humano. Parte 1996. A noção de clássico é reivindicada por Saviani, 2005, como de grande importância para a pedagogia. Segundo o autor, o clássico não se confunde com o tradicional e também não se opõe necessariamente ao moderno e muito menos ao atual. O clássico é aquilo que se afirmou como fundamental, como essencial, página 13. Ainda segundo o autor, clássico, em verdade, é o que resistiu ao tempo, página 18. Ou seja, é o conhecimento que se mostrou historicamente relevante para a elucidação e o enfrentamento dos problemas, dramas e dilemas da existência humana. E, portanto, relevante para o desenvolvimento humano dos indivíduos das novas gerações. Do ponto de vista prático, trata-se de retomar vigorosamente a luta contra a seletividade, a discriminação e o rebaixamento do ensino das camadas populares. Lutar contra a marginalidade através da escola significa engajar-se no esforço para garantir aos trabalhadores um ensino da melhor qualidade possível nas condições históricas atuais. Saviani, 1987, página 36. Parte 1996 defende a tese de que a educação escolar deve desempenhar na formação dos indivíduos a função de mediação entre a vida cotidiana e as esferas não cotidianas de objetivação do gênero humano, especialmente a ciência e a arte. O autor argumenta que uma prática pedagógica escolar voltada ao pleno desenvolvimento humano não visa fundamentalmente satisfazer as necessidades já dadas pela vida cotidiana. Ter no aluno necessidades de tipo superior que não surgem espontaneamente, e sim pela apropriação dos conteúdos das esferas de objetivação genérica para si. Página 58. Ao produzir novas necessidades e novas capacidades nos indivíduos, o processo de apropriação das objetivações genéricas para se requalificar a própria relação do aluno com a sua vida cotidiana. Do ponto de vista da prática pedagógica, isso significa que as esferas não cotidianas de objetivação é que devem fornecer as referências para a elaboração dos currículos escolares, bem como para a organização do processo de ensino. Na educação infantil, considerando a importância que as aprendizagens relativas à vida cotidiana têm nesse momento do desenvolvimento, o cotidiano deve ser a porta de entrada para o não cotidiano. Por fim, cabe esclarecer que o problema da seleção dos conteúdos de ensino
não pode ser enfrentada senão na unidade conteúdo-forma, o que nos conduz ao segundo aspecto indicado por Saviani, 2005, a descoberta das formas mais adequadas para transmitir os elementos culturais necessários à humanização dos indivíduos. Isso significa afirmar que responder à pergunta "o que ensinar?" implica necessariamente ter clareza sobre como ensinar. Martins, 2013, ressalta que a ênfase conferida pela pedagogia histórico-crítica aos conhecimentos clássicos historicamente sistematizados é acompanhada da proposição de uma organização sequencial pela qual esses conhecimentos se convertem em saberes escolares a serem diretamente disponibilizados à aprendizagem dos alunos. Nesse sentido, o conteúdo do ensino e a forma de ensinar são decisões pedagógicas que devem necessariamente considerar o destinatário no ato educativo, ou seja, a criança a quem se ensina. Martins, 2013, página 297. Sintetiza essa ideia formulando o princípio da tríade forma, conteúdo, destinatário como exigência primeira do planejamento do ensino. Para um entendimento aprofundado dessa complexa teorização, recomendamos o estudo do livro Educação Escolar, Teoria do Cotidiano e a Escola de Vygotsky, Duarte, 1996. De acordo com a autora, nenhum desses elementos esvaziados das conexões que os vinculam podem, de fato, orientar o trabalho pedagógico. O conceito de esferas não cotidianas, objetivação, foi proposto pela filósofa Agnes Heller em sua análise no curso do processo histórico de desenvolvimento do gênero humano. Foi possível o surgimento da diferenciação entre a esfera das objetivações genérica para si e a esfera de objetivações genérica para si, como explica Duarte, 1996, página 32 e 33. As objetivações genéricas em si formam a base da vida cotidiana e são constituídas pelos objetos, pela linguagem e pelos usos e costumes. As objetivações genéricas para si formam a base dos âmbitos não cotidianos da atividade social e são constituídas pela ciência, pela arte, pela filosofia, pela moral e pela política. Em linhas gerais, podemos afirmar que, diferentemente da esfera da vida cotidiana, que é marcada por um fundamento predominantemente espontâneo, pragmático e irrefletido, as esferas não cotidianas de objetivação humana exigem do homem uma relação consciente e refletida com sua própria atividade. Exploremos um pouco as relações entre esses elementos. O conteúdo que se pretende transmitir deverá ser assimilado por um sujeito determinado, a criança. Assim sendo, não é possível selecionar conteúdos de ensino desconsiderando quem é a criança a quem estamos ensinando,
ou seja, sem compreender as possibilidades de assimilação do conteúdo pela criança em dado momento de seu desenvolvimento. É preciso conhecer a criança. Mas o que significa conhecer a criança? Quais aspectos se mostram relevantes para que criança e conteúdo possam entrar em relação? Trata-se de uma tarefa altamente complexa e desafiadora. Em primeiro lugar, é preciso diagnosticar o estado atual de desenvolvimento de nossas crianças. Para tanto, é necessário conhecer o funcionamento psíquico e comportamental próprio de seu período atual do desenvolvimento. Quais são as características esperadas? Quais as qualidades do psiquismo infantil e como a criança se relaciona com o mundo nesse período do desenvolvimento psíquico? Ao mesmo tempo, o momento atual do desenvolvimento precisa ser compreendido como parte ou momento de um processo. Ou seja, é preciso conhecer o percurso do desenvolvimento, captar seu movimento, sua lógica interna. Em outras palavras, é preciso conhecer as conquistas essenciais de cada momento desse processo e o horizonte de desenvolvimento que se apresenta a cada momento e se renova e amplia continuamente. Isso implica conhecer as leis gerais, universais, que regem o desenvolvimento psíquico, mas também as circunstâncias particulares de desenvolvimento dos nossos alunos. Unidos desse conhecimento, somos capazes de avaliar o quanto nossas crianças concretas já alcançaram aquilo que é esperado para seu momento em termos de desenvolvimento psíquico e no que precisam avançar. Esse conhecimento sobre a criança orienta a seleção do conteúdo de ensino pelo professor, na medida em que permite identificar e avaliar qual conteúdo pode promover o desenvolvimento psíquico a cada momento. O que ensinar? Pasqualini, 2010, página 135. Além disso, conhecer o desenvolvimento infantil é condição para delinear a forma de ensinar, como ensinar, ou seja, quais encaminhamentos metodológicos são adequados para esse período do desenvolvimento. As características atuais do psiquismo da criança e seu devir, é fácil perceber que a forma de ensinar uma criança na primeira infância é bastante diferente da forma de ensinar uma criança na transição à idade escolar. Uma vez que seu psiquismo vai continuamente conquistando novas capacidades e ampliando sua possibilidade de captação da realidade e de realização de atividades mais complexas em termos de estrutura e conteúdo. Mas se à primeira vista é fácil perceber que existe diferença, compreender teoricamente qual é essa diferença exige um processo de análise mais aprofundado. Que tipo de tarefa deve ser proposto à criança na primeira infância e na transição ao ensino fundamental? O que muda na forma de ensinar? E por que muda? Em verdade, é
extremamente complexa e desafiadora a tarefa de definir qual a melhor forma de ensinar determinado conteúdo para determinado grupo de crianças. Além do conhecimento científico sobre o desenvolvimento infantil, coloca-se a necessidade de compreensão teórica do conteúdo de ensino por parte do professor. É preciso que o professor compreenda conceitualmente o conteúdo a ser ensinado, ou seja, que compreenda sua lógica interna, para que seja capaz de organizar o percurso necessário para a apropriação do conteúdo mediante uma ação pedagógica sequenciada. Pasqualini, 2010. De modo que cada ação dominada pela criança constitua um pré-requisito lógico para a conquista posterior.